Bom dia! Bom dia, Felipe, bom dia, Maicon, bom dia, Hugo, bom dia, Luiz Felipe, bom dia a todos vocês que estão prestigiando o nosso terceiro dia do webinar do terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Sejam todos muito bem-vindos, já tivemos os 2 primeiros dias com uma grande participação, inclusive de países aqui da América do Sul, e hoje se repete também essa nossa audiência. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Todos estão me ouvindo? Ok? Então, repetindo, se tiverem alguma dificuldade, acionem pelo chat, que a nossa equipe, então, vai auxiliar vocês. Primeiramente, vamos lembrar que as perguntas também podem ser formuladas pelo chat e, ao final, serão respondidas, então, pelos nossos debatedores. E eu convido a todos para que fiquem até o final, porque antes das perguntas, nós vamos ter uma novidade que vai movimentar o setor do biogás. Então, fica o convite aí, não percam. O terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano é uma realização de 3 entidades, do Cibiogás, da Embrapa e da Universidade de Caxias do Sul. E queremos agradecer de imediato a quem está patrocinando tanto os webinars, esses 3 dias, como também o fórum presencial do ano que vem. Então, de imediato, vamos agradecer ao nosso patrocinador master, a Golar Power, aos patrocinadores Cota Prata, BRDE, Sulgás e Leão Energia. E aos patrocinadores bronze, a B-Energy, a VIT, a CHP Brasil, a Enermac, a ERBR, a GNPW, Janus e Perger, Lume e UB. E também contamos com o apoio institucional de entidades de importância muito grande a nível do biogás e biometano e de todo o segmento. Nosso agradecimento à Abiogás, à Abrelp, ao APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, à Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, à Fiergues, ao Senai, à Rede Biolac, ao Sebrae, Cimex, Simplas, à Univat, à Unido, à GEF Biogás Brasil, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e também a Astap e Fazenda Trevisan, que estão apoiando o evento. O evento presencial vai acontecer no próximo ano, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Será nos dias 29, 30, 31 de março e 1º de abril. Este evento vai ter, além das plenárias, vão ter eventos no primeiro dia, no dia 29, que são direcionados a produtores, a órgãos públicos, e depois nós teremos o Espaço Biogás de Negócios, que é uma oportunidade muito grande para as empresas estarem apresentando suas marcas e seus produtos. E no último dia, no dia 1º de abril, nós teremos as visitas técnicas, que vão acontecer roteiros, são 2 roteiros. Vai acontecer visita na Fazenda Trevisan, que fica em Farroupilha, e a unidade da Ambev em Viamão. E no segundo dia, nós vamos ter um roteiro para Folito, a unidade da Folito, Adubos Orgânicos em Estrela, e para a família Valauer, em Salvador do Sul. A gente quer deixar aqui o convite que para as visitas técnicas é um número limitado de participantes. Então, como até segunda-feira, agora, dia 14, tem um lote com valores promocionais para participar de todo o evento, então já podem aproveitar também para se inscrever nas visitas técnicas. E o site é o www.biogasebiometano.com.br.
Lembramos também que na próxima semana nós vamos encaminhar um link a todos os participantes dos 3 dias, e através desse link tem uma pesquisa. Vocês nos retornando a pesquisa, nós vamos encaminhar para vocês o certificado digital e também as apresentações liberadas por todos os nossos debatedores. E para quem não conseguiu acompanhar os 2 primeiros dias, depois no chat temos o link, então, para vocês acompanharem e reverem os assuntos que foram abordados. Hoje, nós temos no nosso tema biogás no Brasil. Quais os avanços e perspectivas de futuro? Quem vai compartilhar o seu conhecimento nessa área é a mestre Tamar Reutemann, que vai estar aqui na sequência, o Dr. Luiz Felipe Couturato, Maicon Vendrame e Hugo Figueiredo. A eles nossas boas-vindas, e quem vai moderar esse debate de hoje é o Felipe Marques, que está representando o Cibiogás, e para que vocês conheçam um pouquinho do Felipe, que também tem um currículo bem extenso, o Felipe é engenheiro ambiental, diretor de desenvolvimento tecnológico no Cibiogás. Ele atua com biogás e biometano há 11 anos, com foco em tecnologias e negócios do setor. Então, é um vasto conhecimento. Felipe, bem-vindo. A partir de agora, tudo com vocês. Um bom evento a todos. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes do nosso webinar. O Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano é um fórum realizado a cada ano em um dos estados do sul do Brasil. Ele iniciou na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, passou pela cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. No ano passado, o evento foi realizado em Chapecó, em Santa Catarina, e nesse ano ocorre em formato virtual, né, esse formato de webinar, que é uma solução para manter o compromisso com os participantes desse fórum, que tem um público bastante fiel, e a gente tem uma imensa alegria em perceber que estamos com um grande público e por termos participantes de outras regiões do Brasil, do Uruguai, da Argentina e também da Angola. Nos 2 webinars de ontem e anteontem, nós tivemos uma média de 380 participantes simultâneos, né? Mas os 2 webinars, até agora, pouco antes da gente iniciar, já acumulavam mais de 4.000 visualizações no YouTube. O nosso evento presencial, como a Célia comentou, ele retorna à cidade de Caxias do Sul no ano de 2021, entre os dias 29 de março e 1º de abril, para o seu evento presencial. Então, nós chegamos ao nosso 3º dia, e o tema do nosso 3º dia de webinar é Biogás no Brasil, quais os avanços e perspectivas de futuro. E quem vai trazer compartilhar conhecimento conosco, o Dr. Luiz Felipe Couturato, que vai tratar de quais as novas estratégias para a produção de biogás com resíduos sólidos urbanos. O Maicon Vendrame, que vai tratar com a gente sobre quais as oportunidades para o setor elétrico brasileiro a partir dos avanços com a geração distribuída e microgrids, falando especialmente dessa experiência que a Itaipu tem no oeste do estado do Paraná. O Hugo Figueiredo vai tratar com a gente sobre quais os efeitos positivos do biometano na Companhia de Gás do Ceará, na Cegás, e quais os fatores relevantes da região, do seu território, para as oportunidades com biometano. A mestre Tamar Reutemann, da Biogás, vai tratar com a gente sobre o que a gente já avançou no mercado de biogás nos últimos anos, um mercado que tem crescido a média de 34% ao ano, né, e quais as perspectivas de futuro para o mercado de biogás e biometano. Antes de chamar o nosso primeiro debatedor, eu lembro a vocês que, antes da gente abrir para as perguntas, eu tenho um convite especial para todos vocês. Peço que se mantenham ligados na programação para receber essa novidade. Nosso primeiro debatedor hoje é o Dr. Luiz Felipe Couturato. O Luiz Felipe Couturato é especialista em resíduos e biogás da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, é engenheiro ambiental, mestre em tecnologia ambiental pela Universidade Autônoma de Barcelona e doutor em saneamento pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Desde a graduação, ele trabalha em projetos de biogás, trabalhou nas primeiras plantas de tratamento mecânico biológico da Espanha e ficou por 3 meses viajando pela Ásia, analisando tecnologias de baixo custo para a produção de biogás. Desenvolveu diversas tecnologias nacionais para o biogás, é consultor de projetos de biogás de resíduos para diversos países da América Latina. Então, ele vai tratar conosco do tema biogás com resíduos sólidos urbanos, dando um toque especial em relação às novas estratégias. Luiz Felipe, são 15 minutos para a sua apresentação. A palavra está contigo. Bom, Felipe, muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, de compartilhar aqui algumas informações a respeito de biogás com resíduos sólidos urbanos, né, e falar algumas estratégias que a gente entende para os próximos anos aqui, tanto no Brasil quanto na América Latina. Bom, primeiro falando do programa Jeff Biogás Brasil, ele, diante do potencial que a gente sabe que o biogás tem aqui no Brasil, podendo se tornar um dos grandes nomes de biogás a nível mundial, foi concedido o Jeff Biogás Brasil, tendo como entidades diretoras a Unido, o Jeff, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, o CI Biogás, Itaipu Bionacional, Sena Unido, a agência implementadora, e o MCTI, o coordenador e líder nacional. E a gente tem diversos parceiros estratégicos, cabendo destacar aí Sebrae, a Biogás, dentre outros. Bom, o grande objetivo do projeto é reduzir as emissões de gás de efeito estufa e a dependência de combustíveis fósseis por meio da promoção de energia, de biogás e soluções de mobilidade dentro das cadeias de fornecimento agroindustriais no sul do Brasil, através do fortalecimento da cadeia nacional de valor da tecnologia de biogás. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco de resíduos sólidos urbanos e por que aí o biogás de resíduos. Basicamente, metade do nosso lixo urbano, ele é composto por matéria orgânica, e é justamente dessa matéria orgânica que a gente consegue transformar aí em composto e biogás. Então, como disse a Gabriela no primeiro dia, ou seja, a gente está diante de metade do problema ou metade da solução, né? E é diante dessa solução que a gente vai falar hoje. Então, o biogás com resíduos sólidos urbanos no Brasil é algo recente, né? Todo mundo pensa isso. Vamos lembrar aí, lá em Estocolmo, em 72, essa primeira grande aí, ação da ONU com relação aos impactos ambientais. Nessa época, a gente tinha aqui no Rio de Janeiro o aterro do Caju, foi o primeiro grande aterro aqui do Brasil, né? Então, capital federal. Aqui algumas fotos, e aí no encerramento desse aterro, na década de 80, a gente teve o primeiro grande projeto de biometano de resíduo sólido urbano aqui no Brasil, abastecendo aí 130 veículos próprios da Conlurg, entre veículos leves, veículos pesados, caminhões de transporte, aqui a gente pode ver os cilindros de biometano, 50 táxis abastecidos. Então, ou seja, o Brasil ele foi o grande precursor aí, eu diria até a nível mundial, de utilização desse biometano de aterro sanitário a nível mundial. Aí, a década de 90, a gente ficou um pouco, ou seja, transformando aí lixões em aterros, e basicamente os grandes projetos era basicamente queimar esse biogás em flares abertos. E aí, com a década de 90, veio a Rio 92, que, ou seja, trouxe grandes novidades aí para o setor, e culminou aí com o protocolo de Kyoto em 97, que trouxe aí o grande mercado de carbono, né? Ou seja, reduzir emissões começou a ser um negócio. Então, nesse sentido, a gente viu que
ou seja, a queima individual em flares abertos, você tinha uma redução de emissões de 25%, mas uma queima centralizada em flares fechados, que você propicia uma queima mais eficiente, você já tem uma redução de 50%, e a utilização do gás para fins energéticos, aí uma expectativa de reduções da ordem de 75%. Então, nesse sentido, a partir do século XXI, ou seja, a partir dos anos 2000, a gente começou aí a ser um dos grandes nomes também do mecanismo de desenvolvimento limpo da ONU, então transformando basicamente esses flares abertos em flares fechados, ou seja, sistemas um pouco mais modernos, e aí, ou seja, tivemos os primeiros projetos, os grandes projetos de geração de energia elétrica a nível mundial. É bom salientar isso. O grande projeto é o Aterro Bandeirantes, na época aí contando com aproximadamente 20 megas de potência instalada, o Aterro São João, em 2007, com 16 megas de potência instalada, e toda essas iniciativas, ou seja, o pioneirismo trouxe também alguns pontos débeis, ou seja, a gente começou a entender que tinha uma diferença, aí a gente produzia menos biogás aí do que a gente imaginava, justamente porque a gente trabalhava com curvas europeias, curvas americanas, ou seja, de produção de biogás em aterro. Então, a partir de 2010, a gente começou aí com a Política Nacional de Resíduos, e aí os grandes projetos aí com mais experiência, eles começaram a ser realizados. Então, a gente tem o Aterro Sanitário de Salvador, o Aterro Sanitário de Caieiras, que atualmente é o maior do Brasil, em termos de aproveitamento energético, ou seja, quase 30 megas, e aí algumas iniciativas já com biometano de volta, aí, ou seja, primeiro o Aterro de Dois Arcos, o Aterro de Fortaleza, que o Hugo vai falar para a gente, o EcoUrb de São Paulo, e agora o Seropédica aqui do Rio de Janeiro, que recebeu as instalações aí de biometano para essa utilização. Então, bom, com aterro sanitário, a gente sabe que a gente tem uma grande experiência, a gente entende que o Brasil é um dos grandes nomes aí a nível mundial com a utilização de biogás de aterro sanitário, só que agora a gente está diante aí do tão esperado Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está agora em consulta pública até o fim desse mês, então até convido a todos para fazerem suas considerações no plano, e o que ele traz aí são alguns números que a gente tem que um pouco enxergar, ou seja, a primeira caracterização que ele traz dos resíduos é uma caracterização do Ministério do Meio Ambiente em 2012, ou seja, a gente está precisando realizar mais caracterizações para a gente entender o que realmente tem de produto dos nossos resíduos, e aí considerando essa caracterização e a quantidade, então, de fração orgânica que a gente tem, que é da ordem de 37 milhões de toneladas, a gente está entre digestão anaeróbia e compostagem, reciclando aí pouco mais de 127 mil toneladas, o que representa 0,3% de reciclagem de orgânicos. Então, com grande com a grande quantidade de orgânico que a gente tem, a gente basicamente não faz muito pouco, né? E aí, justamente nesse sentido, o Plano Nacional ele traz metas aí de sair desse zero que a gente está hoje para chegar aí em aproximadamente 13,5% em 2040, ou seja, um envio de 13,5% de toda a massa de resíduos nacional para o tratamento biológico. Então, é um grande passo que a gente tem nesse cenário, que isso não é recente, isso aí em 99 na Europa já começou essas iniciativas de redução de resíduos biodegradáveis em aterros sanitários, basicamente, ou seja, com uma hierarquia aí para resíduos orgânicos, ou seja, a primeira, a ordem de prioridade, obviamente, primeiro é a prevenção, a redistribuição
para alimentação humana, para alimentação animal. E aí, quando a gente trabalha em reciclagem, é importante dizer que reciclagem de orgânico, ou seja, compostagem e digestão anaeróbia, computa como materiais recicláveis. A gente tem uma ideia errônea no Brasil que recicláveis é só de plástico, papel, não. E aí a ordem de prioridade para recicláveis, primeiro é digestão anaeróbia, basicamente porque além do composto, você gera energia elétrica com esse material, depois aí uma incineração com recuperação de energia e por fim aí a disposição final desse material. Tudo entrando na questão de economia circular, economia de nutrientes, de carbono, e nesse sentido, o que a gente consegue fazer com essa matéria orgânica? Basicamente, a gente tem o processo aeróbio, que a gente faz a estabilização desse material orgânico na presença de oxigênio, gerando aí uma biomassa, que é o composto, e gás, e aí basicamente CO2 e vapor de água. E a digestão anaeróbia, que é também uma decomposição microbiana na ausência de oxigênio, que além aí do composto, que a gente chama de digestato, a gente gera um gás que tem o metano, que a gente, obviamente, pode utilizá-lo como energia elétrica, ou como uma fonte de energia veicular, ou uma queima. Então, ou seja, nesse sentido, por que o desvio desse orgânico no aterro? Primeiro, porque o que a gente faz um digestor em aproximadamente 30 dias, em um aterro sanitário a gente leva aí 10, 15, até 20 anos para ter essa decomposição completa. Então, esse gás ele vai sendo gerado ao longo de muitos anos, além da gente ter que ter um gerenciamento muito grande do chorume. E uma coisa pouco falada são as emissões difusas aí de aterro sanitário, ou seja, muito do metano, por melhor que seja nosso sistema de captação, ele é perdido aí para a atmosfera de maneira difusa. Então, as perspectivas que a gente enxerga aí para a próxima década, nesse sentido, é justamente a gente coletar essa matéria orgânica e realizar aí um processo tecnológico de digestão anaeróbia ou metanização. O primeiro que a gente sempre fala, o foco é a redução, ou seja, a redução do descarte. Então, a gente já tem tecnologias aí para tratamento in situ, ou seja, em casa, para gerar principalmente gás de cozinha com esse biogás. A gente está enxergando também que as obrigatoriedades para grandes geradores estão ficando cada vez mais restritas, então os grandes geradores de resíduos, eles vão, além de ter que ter uma coleta particular, também eles vão ter que ter uma obrigatoriedade de tratamento correto dos seus resíduos. Então, basicamente, ou seja, a gente já vê surgindo algumas tecnologias para esse tratamento aí de resíduos de restaurantes, de supermercados, de essa foto na Universidade Federal de Minas Gerais, que o resíduo do bandejão ele é todo tratado nessa unidade, mas a gente sabe que, ou seja, por mais que a gente tenha tratamentos in situ de redução, a gente vai sempre ter uma parcela que a gente vai coletar, e para isso a gente entra no que a gente chama unidade de tratamento mecânico biológico, ou seja, a gente não consegue ter apenas o biodigestor, mas a gente tem que ter aí uma unidade de tratamento mecânico biológico, que é uma unidade um pouco mais complexa, mas que, ou seja, tem uma grande aplicação, principalmente na Europa, quase 600 plantas já instaladas. Eu diria que Espanha e Itália, Polônia são os grandes nomes nesse sentido. Basicamente, o que a gente faz é coleta o resíduo sólido urbano, a gente tem uma estação mecânica de triagem, mecânico e manual, sempre vai ter gente ali fazendo essa triagem também, que basicamente a gente segrega os materiais em recicláveis, em combustível derivado de resíduos e em rejeitos. E a fração orgânica, ela entra aí para um processo, pode ir direto para um processo de compostagem, mas em ordem de hierarquia para um sistema de metanização. Seguido aí a gente gera também esse digestato, que a gente pode depois utilizar na agricultura, e aí o biogás, basicamente, a gente transforma em energia elétrica e térmica, ou biometano. Então, é muito importante a gente saber como que a gente vai coletar esse resíduo, porque a nossa infraestrutura ela vai ser
diferenciada, dependendo da qualidade do nosso resíduo. A grande tendência é a segregação em 3 frações: orgânico, rejeito e recicláveis, e aí isso tudo vai dizer como que a nossa unidade de pré-tratamento vai ser, separando aí esses materiais, como eu disse, em 4 frações. Para o sistema de metanização, basicamente a gente tem 3 rotas tecnológicas: a úmida, a seca e a extra seca. Aqui, de acordo com o CRID e a Universidade de Braunschweig, que comparou essas 3 tecnologias, a gente tem uma vantagem aí do processo extra seco por ter uma menor complexidade de equipamentos, uma maior disponibilidade de planta, menor índice de manutenção, pouco acúmulo de impróprios e sedimentação, tem uma produtividade um pouco menor de metano e algumas perdas de metano, mas o consumo energético menor dessas instalações faz com que o balanço energético no final seja equalizado. E aí CAPEX e OPEX, ou seja, custo de implantação e operação, aí também melhores. Aqui, segundo o Plano Nacional de Resíduos, aí desse ano, no Brasil, a gente tem 2 instalações desse tipo de tecnologia, 2 instalações piloto aqui no Brasil, uma no Rio de Janeiro, outra no município de Bertioga, em São Paulo. Então, basicamente, não vou entrar em detalhe do funcionamento da tecnologia, mas é um sistema embatelado em que você insere o resíduo com uma pá carregadeira, fecha a porta, torna o sistema hermético e começa o processo. No final de 30 dias, você tira o material. Então, a gente pode ver essa planta aqui na Alemanha, que o resíduo ele pode ter alguns impróprios, que, obviamente, como é um sistema embatelado, você não acumula esse material dentro do sistema, e depois, com material já seco, com digestato já seco, você faz um peneiramento e segrega essas frações. Aí, ou seja, o digestato, é importante dizer que, além de utilização na agricultura, hoje está se falando muito em camadas de oxidação de aterro. Então, justamente você utilizar, em vez de utilizar terra em aterro para material de recobrimento, você utilizar esse material que ele vai servir como uma camada de oxidação, oxidando aí o metano e o CO2 e aí reduzindo emissões de aterro. Então, aqui, finalizando os números mágicos que todo mundo busca, né? Ou seja, para cada 100 toneladas de resíduos, a gente vai gerar mais ou menos 40 toneladas de material orgânico, né? De composto, 5.000 litros diesel equivalente, se a gente for para a rota do biometano, e 20 megas aí de megawatt-hora de energia elétrica e energia térmica. Então, bom, diante de tudo isso, o que a gente pôde aprender? Ou seja, a Europa possui essas tecnologias há mais de 20 anos, então eles já treinaram, eles já tentaram muito, já falharam para ter um sucesso, então a gente não precisa reinventar a roda, ou seja, a tecnologia já está aí. O que a gente tem que seguir são as normas internacionais, as normas nacionais. Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ter uma capacitação, porque essas tecnologias, como a gente viu, já temos algumas iniciativas no Brasil, porque o que a gente precisa realmente é nacionalizar, é tropicalizar essas tecnologias para a gente reduzir nossos custos. E aí, eu não sei se vocês lembram dessa foto, mas essa daquele filme De Volta para o Futuro, então só mostrando que o futuro, ele chegou aí em 2015, então a gente já está nesse futuro, e o carro aí do DeLorean, ele era abastecido aí com matéria orgânica, e basicamente ele fazia a conversão nesse biometano que a gente já enxerga, que a gente tem aqui no Brasil, e o que a gente tem que deixar de fazer é o que nossos pais nos ensinaram, é não jogar lixo debaixo do tapete e deixar aí uma geração, um mundo melhor aí do que a gente encontrou para as nossas crianças. Muito obrigado pela audiência e fico à disposição aí para as perguntas e comentários. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Felipe. Excelente apresentação. Nós vamos chamar agora o Maicon Vendrame. O Maicon Vendrame detém PUB nacional e possui graduação
em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, MBA em Gestão Empresarial, MBA em Gerenciamento de Projetos e MBA em Gestão de Negócios para o Setor Elétrico. Todos esses MBAs pela Fundação Getúlio Vargas. Ele trabalhou na Companhia Paranaense de Energia, Copel Distribuição, nas áreas de operação da distribuição, planejamento de controle de qualidade de das redes de distribuição. Atualmente é engenheiro eletricista na Assessoria de Energias Renováveis da Itaipu Nacional e atua principalmente no gerenciamento de projetos e gestão de convênios ligados a fontes renováveis de energia, geração distribuída, regulamento do setor elétrico e conexão à rede de distribuição. O Maicon Vendrame vai tratar com a gente do tema geração distribuída e microgrids. Maicon, seja bem-vindo, agradeço a sua participação, a palavra está contigo, são 15 minutos, vamos lá. Ok. Bom dia a todos. Obrigado, Felipe, né? O Felipe que me convidou diretamente, mas obrigado a todos da organização desse evento. Já participei nas outras edições, e é um evento que traz sempre muita informação e novidades, e acaba abordando o tema biogás e biometano do ponto de vista da cadeia completa, né? Desde as questões lá dos resíduos até as questões regulatórias e de viabilidade desses projetos. O Felipe eu conheço desde 2010, nos projetos mesmo, em campo, e tive a oportunidade de aprender muito com ele. Então, fica aqui meu agradecimento, Felipe, por tudo que nós aprendemos aí nos projetos. E, bom, a ideia hoje, o Felipe me desafiou, né, me incentivou a falar um pouquinho não só sobre os projetos da Itaipu Nacional, mas entrar um pouquinho nas perspectivas, né, que nós temos com relação ao biogás e o biometano aí, né, principalmente ligado ao setor elétrico de energia no Brasil. Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre as motivações, né, do porquê a Itaipu está atuando com biogás e biometano, entrar em 2 projetos que hoje estão em execução, né, por parte da Itaipu, com outros parceiros, e tentar fazer esse link aí de quais são os desafios que existem nesse projeto com as perspectivas que nós enxergamos no futuro. E daí entrar um pouquinho também na questão dessas perspectivas, aí muito do ponto de vista das percepções que a gente vai tendo no setor, né, no Brasil, e daí tentar compartilhar um pouco dessas informações para que a gente possa criar consensos e que os projetos tenham um alinhamento que contribuam também para que essas perspectivas elas se realizem, certo? Então, eu trabalho na diretoria de coordenação na Itaipu Nacional. Essa imagem que aparece para vocês, você não enxerga a usina, mas isso é tudo que tem para trás da usina, né? Isso é a água que faz ela produzir energia. E o que se espera é que esse reservatório ele seja perene, que ele dure, né? Quanto mais, melhor, né? Ali está uma vida útil estimada do reservatório de 184 anos, né? Mas essa vida útil depende muito de como você trata, você cuida dessa água, você cuida do reservatório, né? E isso depende das atividades que acontecem em torno desse reservatório. E então, a região oeste do Paraná, onde a Itaipu está localizada, ela possui uma atividade econômica muito voltada para o agronegócio, né? Suinocultura. Oi. Michael, a tua apresentação não está aparecendo. Tenta compartilhar ela com a gente novamente, por favor. Opa, desculpa. Tranquilo.
Perfeito, Michael. Obrigado. Então, tá bom. Então, a imagem à direita ali que havia comentado, né, é o que nós vemos para trás da usina hidrelétrica da Itaipu, né, é o reservatório, é o insumo principal, né, é o que possibilita a Itaipu gerar toda essa energia e abastecer Brasil e Paraguai, né? E essa região onde ela está localizada, ela possui uma característica, forte do agronegócio, né? E esse agronegócio tá vinculado à produção de suínos, avicultura, né, de ave de corte e bovinocultura de leite. É uma produção bastante descentralizada, está pulverizada em toda essa região, né? Se olhar ali os números do plantel ali, nós estamos falando em 4 milhões, hoje já são mais de 5 milhões de suínos, 100 milhões de aves e mais de 1 milhão de bovinocultura de leite. Cada vez mais essas propriedades possuem tecnologia embarcada nas propriedades e são maiores consumidores de energia, né? Todos descentralizados, mas por trás disso também existe toda uma produção de resíduo, né? Um resíduo dessa atividade e que precisa ter uma destinação adequada. E esses resíduos podem ser não tratados de forma adequada, comprometer aquela vida útil do reservatório que eu comecei a comentar no início da apresentação. Então, é aí que faz o vínculo a Itaipu Binacional com os projetos de biogás e biometano. Então, entrando em 2 projetos, isso começou desde 2006, esse desenvolvimento, a gente percebeu, a gente aprendeu que os projetos de biogás, eles são complexos, eles envolvem uma cadeia muito grande, desde o insumo das pessoas que estão envolvidas, das cooperativas, das propriedades rurais, né, dos municípios, até as regulamentações do setor elétrico, de biometano, entra na Agência Nacional de Energia Elétrica ou na ANP, na Agência Nacional do Petróleo. Então, é uma composição, né, de afetados e de envolvidos para uma planta dar certo que precisa ser totalmente articulada. Então, um dos projetos que nós temos hoje sendo desenvolvido é uma central de bioenergia em Toledo. Toledo é o município do Brasil que mais tem suínos, né? Tem um plantel de praticamente 1 milhão de suínos no município, né? E o grande desafio desse projeto, que tem como parceiro o Parque Tecnológico Itaipu e o CI Biogás, é implantar uma planta de 1 mega de produção de energia elétrica, né, tendo como resíduos a suinocultura, né, os resíduos da suinocultura, da atividade mesmo, e da agroindústria do agronegócio. E o grande desafio é criar um modelo em que você tenha viabilidade econômica, né, técnica econômica, mas já focado bastante na questão econômica do projeto. E por quê? Porque hoje o setor elétrico, ele busca que a tarifa seja o menor possível para o consumidor. Então, a tendência é que projetos com um custo de investimento menor e com payback menor tenham grande vantagem. Essa é a grande questão. E esses projetos são complexos, mais caros, mas possuem, além disso, além dessas questões, possuem um benefício maior, e esses benefícios precisam ser medidos. Então, a grande oportunidade que a gente vê nesse projeto é da gente conseguir valorizar essas externalidades positivas, sejam elas ambientais, sejam elas de geração de energia firme. Esse é um ponto que eu gostaria que a gente guardasse, que o biogás ele tem essa capacidade de fornecer energia no momento em que o sistema precisa. E isso é um valor que vai ter que ser quantificado e terá que, no futuro, remunerar essas unidades. Aí é um grande ponto positivo que a gente temos que observar. E as questões ambientais, que
o próprio Luiz Felipe já colocou na apresentação dele, mas que a gente tem como um ponto muito forte dessas unidades. Um outro projeto que nós também estamos desenvolvendo é um projeto piloto de microgrids, né, que envolve a geração de energia a partir do biogás. E por que microgrid, né? A ideia é colocar um pouquinho de inteligência em todo esse sistema, no sistema de distribuição, e que é uma grande meta de futuro por parte do setor elétrico e até de governo, né? Digitalizar os sistemas, né? A digitalização vem forte. E esse projeto tem como parceiro o Parque Tecnológico Itaipu, o CI Biogás e a Copel, né? Além das unidades de produção de suínos que tem na região onde o projeto está implantado. E o grande desafio desse projeto é determinar um arranjo técnico em que você, onde possui geração de energia, consiga abastecer outras propriedades, que você consiga dar segurança energética nas áreas rurais, né? As áreas rurais, elas sofrem mais com qualidade de energia do que as áreas urbanas, né? As áreas urbanas não são tão afetadas, né? E o grande desafio desse projeto é como essas unidades no meio rural podem não só atender a propriedade em que ela está, mas as vizinhanças, né? E daí você começa a entrar em novos modelos, em novas oportunidades. Então, a grande oportunidade desse projeto é a segurança energética, digitalização de redes de distribuição e novos negócios. Indo agora um pouco do que eu enxergo desses dois projetos, eu fui bem superficial neles, né? Mas a ideia é tentar ir um pouquinho para as perspectivas futuras, né, do biogás. O que está acontecendo eu estou olhando o setor elétrico, mas biogás não é só setor elétrico, mas vou focar nele, que é onde eu tenho mais conhecimento. O que está acontecendo no curto, médio e longo prazo, né? Nós temos ali a tão discutida revisão da norma de compensação de energia, né, a resolução normativa 482, e isso eu entendo como algo de curto prazo, apesar de as discussões terem iniciado lá em 2019, né, existe uma expectativa, né, de que hajam algumas mudanças, e essas mudanças, num primeiro momento, podem ser negativas para os projetos de produção de energia a partir do biogás, porque a tendência é que se inclua nessa compensação a remuneração das redes de distribuição, que hoje ela não acontece. Então, nesse ponto, geração distribuída, existem talvez algumas perspectivas aí que podem acontecer ou não, pode acontecer apenas para algum tipo de fonte, e ainda é uma discussão que está acontecendo, mas que no curto prazo a gente vamos ter novidades, né? Temos também, né, acontecendo nesse mesmo momento aí já foi aprovado até em algumas instâncias um novo marco regulatório do setor elétrico. Então eu coloco isso como médio prazo. E o que tem de positivo nisso, e que daí se vincula aos projetos que nós estamos, que foi até apresentado e que estão acontecendo também no Brasil. Existe uma perspectiva de separar o que é energia do que é disponibilidade, né? Hoje você trata energia como um todo, então aquela fonte de energia que produz energia de vez em quando, né, mas não quando se precisa, ela acaba sendo tratada muito parecida com aquelas fontes de energias que você tem uma governança, um controle sobre ela muito maior. E pro biogás, isso é um ponto de vantagem, que ela possui a capacidade de fornecer energia quando há necessidade por parte do sistema. E isso há uma tendência de que você trate e valore financeiramente de forma diferente esses dois pontos, né? Hoje, todas as fontes alternativas, ela recebem um subsídio, né? Do ponto de vista do custo de uso do sistema de distribuição e transmissão, e há uma tendência que nesse novo marco regulatório você retire isso, mas em compensação
coloque um novo sistema de valorização dos benefícios ambientais, que pode ser talvez um RenovaBio para o setor elétrico, né? Então, isso é bastante importante, e é importante que nossos projetos, né, de biogás e de biometano consigam indicar esses benefícios ambientais para que faça, né, a gente entregue informações que alimentem a essa expectativa aí de valorizar os benefícios ambientais. E outro item aí nesse novo marco regulatório é o mercado livre, né, que a tendência é que os consumidores tenham direito no futuro de escolher de quem quer comprar energia, né, e pode escolher por fonte, ele pode escolher por valor, o mais barato, pode não estar fisicamente perto dele, e abre uma possibilidade de novas oportunidades de negócios, né, em cima desse tema. Temos o plano decenal de expansão, né, e daí eu gostaria de passar para essa imagem aqui, e que é o planejamento do setor para os próximos 10 anos, e que ele indica ali, ó, onde tem escrito GD ali, de 1 giga para 12 giga até 2029, que vai ter um crescimento muito grande, né, é um indicativo, né, que existe vai ter um crescimento muito grande do ponto de vista desse tipo de geração, e a gente sabe que o biogás, ele entra nesse ponto também, né. Outro fator importante é o tema descarbonização e descentralização, né, que entra no tema transição energética que o mundo está passando hoje, né? Então, existem 3 Ds ali, que é a digitalização, descarbonização e descentralização, né? É uma tendência que o setor elétrico vá para esses 3 Ds. E o biogás, ele pode atuar, né, ele atua nessa descarbonização, na descentralização de energia, e o tema microgrid entra com o fator digitalização. Vocês podem verificar na esquerda ali que o gás natural é uma fonte que existe uma perspectiva de aumentar muito, né, nos próximos 10 anos, isso porque o sistema necessita de segurança, né? Então, hoje, quando você pensa em segurança energética no sistema, o gás natural, né, ele é a grande aposta, é a grande necessidade. E projetos que demonstrem segurança energética podem ocupar esse espaço, ou completar esse espaço que hoje está dedicado ao gás natural. Então, é algo que são novas oportunidades que podem surgir nesse ponto, né? E, assim, há poucos meses aí saiu o Plano Nacional de Energia, né, que é pensando lá em 2050, por isso longo prazo, mas que dá diretrizes muito, muito boas que vão nortear, né, todas as decisões, os caminhos que vão ser seguidos pelo Brasil, no Brasil, pelo setor elétrico. E eu recortei, né, aqui está a visão, né, desse Plano Nacional, promover melhor uso dos recursos energéticos nacionais, né, sob desenhos de mercados competitivos, que permitem inserção, inovação e transição energética, a fim de construir um desenvolvimento sustentável no Brasil. Mas eu separei algumas diretrizes estratégicas que estão nesse plano e que encaixam muito bem com o tema biogás, né, com os projetos biogás. E aqui estão alguns recortes, que é preservar e fortalecer o papel da bioenergia no Brasil. É uma das diretrizes, né? Aproveitamento energético competitivo dos resíduos da agropecuária, com produção descentralizada de biogás, biometano e bioeletricidade. Então, né, casa perfeitamente com o que nós estamos falando, né? Manter a matriz energética de baixo carbono, né? Com condições substancial de integração de fontes elétricas, solar, né, recursos energéticos distribuídos, tema que nós estamos comentando. Recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, né, que o Luiz Felipe acabou de comentar, e isso cai diretamente no tema biogás, então é algo importante. E envidar esforços para a digitalização das redes de distribuição, que é um daqueles Ds lá da transição energética, digitalizar. E daí o tema microgrid, novos negócios, ali abre uma gama muito grande de interação setor elétrico e consumidor, que hoje ela é bastante fraca. Hoje o consumidor
tirando o consumidor que gera a sua própria energia, o consumidor é uma pessoa que recebe energia e que tem o interesse que ela seja de qualidade e não lhe falte, né? Então, novos modelos, novos negócios, novas oportunidades irão surgir a partir desses avanços. Bom, creio que seria isso a apresentação, né? A ideia era falar um pouco dos projetos e como que esses projetos tentam vencer barreiras e entender oportunidades que estão de acordo com o que está acontecendo no Brasil hoje, e espero ter compartilhado informações relevantes com todos. Muito obrigado, fico à disposição. Uma excelente apresentação e especialmente também te agradecer, né, como você me agradeceu, por todo esse tempo que a gente trabalha junto e vem empreendendo em desenvolver biogás e biometano no Brasil, né? É importante ver o quanto que essas experiências são importantes para aproveitar as características que são específicas do biogás e biometano, né? Essa questão de despachabilidade, de firmeza e a possibilidade de ampliar a qualidade da distribuição de energia elétrica no país. Agora nós trazemos o Hugo Figueiredo, da Companhia de Gás do Ceará. O Hugo Figueiredo ele possui graduação em Engenharia de Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Politécnica de Rensselaer, nos Estados Unidos, e doutorado em Economia de Negócios pela Universidade de Wageningen, da Holanda. Exerceu o cargo de secretário do Planejamento de Gestão do Estado do Ceará entre 2015 e 2017, é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará e atualmente é presidente da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás. Por sua experiência nas áreas de administração, contabilidade e economia, atuando no setor público, tanto no setor público quanto privado, principalmente nos seguintes temas: estratégia e controladoria, contabilidade gerencial e análise de custos, desenvolvimento econômico, organização industrial e inovação. O Hugo vai tratar com a gente do tema estratégias de uso do biometano em companhias de gás, falando especialmente da experiência da Companhia de Gás do Estado do Ceará, que vem se destacando bastante no cenário brasileiro pela sua utilização do biometano. Hugo, são 15 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado pela sua participação no nosso webinar. A palavra está contigo. O teu microfone está desligado, Hugo. Beleza, ótimo. Ótimo. Então, bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite dos organizadores do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, também cumprimentar os colegas aí de painel e dizer que a gente está muito orgulhoso aqui de poder compartilhar a experiência da Cegás na distribuição do biometano aqui no Brasil. Muito se tem falado que o gás natural convencional é o combustível da transição para um mundo que é sustentado por uma energia mais limpa. Na verdade, a Cegás, então, optou por fazer parte dessa transição de uma forma mais proativa. Nós sabemos, então, que o biometano é onde nós queremos chegar. Então, como fazer essa transição? Então, o que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é um pouco da nossa história, né, de participar aqui dessa transição utilizando o biometano, que nós, na Cegás, chamamos de gás natural renovável, e também levantar algumas questões que passam por decisões estratégicas na distribuição de gás natural para a Cegás e também para as demais distribuidoras do país, quando elas chegarem também a esse estágio, né? Bom, a Cegás é a concessionária, né, de distribuição de gás natural aqui no estado do Ceará. Nós estamos aqui com a sede em Fortaleza, atendemos 14 municípios do estado, temos uma rede de aproximadamente aí 520 quilômetros de extensão,
com grande potencial ainda de crescimento, né? O faturamento bruto do ano passado foi da ordem de 700 milhões de reais, né? E estamos crescendo no ritmo acelerado, tanto em número de usuários. No ano passado, por exemplo, nós acrescentamos quase 40% de usuários em cima da nossa base no ano anterior, então estamos num crescimento acelerado. Agora, quando nós observamos, né, a configuração do suprimento de gás natural aqui no Brasil, né, nós vemos que nós estamos aqui na Cegás, vocês estão vendo nesse mapa aqui à esquerda, o traçado do gasoduto de transporte, né, são os gasodutos que conectam as distribuidoras aos pontos de produção de gás, seja em terra ou seja offshore. Então, a Cegás está na ponta final do gasoduto de transporte aqui no Brasil. Mas, além disso, nós temos também, aqui no Porto do Pecém vizinho, na região metropolitana de Fortaleza, um terminal de regasificação que permite a importação do gás natural, liquefeito e regasificado também, é mais uma fonte de suprimento. Nós optamos também, devido a essa configuração aí logística, ter mais uma fonte de suprimento para a Cegás, para garantir nossas alternativas. E, por isso, avançamos com o nosso gás natural renovável e, em 2018, nos tornamos a primeira distribuidora de gás natural do Brasil a adquirir e injetar o gás natural renovável diretamente na sua rede, né? Vocês viram nas apresentações anteriores, o gás natural renovável, o biometanol, ele é queimado, né? O biogás é queimado, né, para gerar energia, que é o modo mais comum de utilização, ou então ele é injetado, né, diretamente para alguns consumidores específicos em volumes pequenos. Nós, com esse projeto, a partir de aterro sanitário, esse foi um projeto realmente inovador aqui no Brasil, né, com um volume considerável, né, é um aterro aqui da região metropolitana de Fortaleza, tem 75 mil metros cúbicos por dia de gás natural renovável, ou seja, não é biogás, já é ele purificado, né, nos permitiu, em parceria, né, com o nosso fornecedor, que é a empresa GNR Fortaleza, e, inclusive, o gestor do aterro sanitário da região metropolitana de Fortaleza, que, inclusive, se tornou sócio do grupo fornecedor do gás natural renovável. Pois não. Por gentileza, você pode só desligar o teu áudio, que ele está picando, a gente está conseguindo te escutar, está um pouquinho ruim para te escutar. Desculpa, Felipe, qual era a instrução de desligar o... Baixar o som do teu computador, que está captando duas vezes. Certo, só um instante. Vamos ver se melhora. Obrigado, Hugo. Desculpa te atrapalhar. Não, bem. Então, como eu estava falando, em 2018 nós iniciamos a operação desse projeto, né? Tanto a Cegás quanto a nossa fornecedora, o GNR Fortaleza, que é uma empresa privada, né, fizeram um investimento considerável para permitir a integração do fornecimento de gás natural renovável à rede de distribuição. Então, hoje nós temos uma rede de distribuição que está conectada, né, ao fornecimento também de gás natural renovável a partir do aterro. Como vocês veem aqui nesse mapa do Google, à esquerda, no canto superior esquerdo, mostramos aqui a localização do aterro, né, em vermelho, né, esse quadrado vermelho é o aterro atual, em amarelo a expansão do aterro da região metropolitana de Fortaleza. E em vermelho, seguindo a partir dos aterros, está a linha que nós construímos de gasodutos para se integrar à malha existente verde de distribuição de gás natural convencional. Então, na verdade, o que nós temos é uma mistura de gás hoje fornecida a todos os nossos clientes do segmento não térmico, ou seja, os clientes do segmento residencial, industrial, comercial e automotivo, né? E
com essa injeção na rede, nós nos tornamos, desde do início, em 2018, até agora, em participação crescente de gás natural renovável em relação ao nosso volume total distribuído, uma das distribuidoras com maior percentual de gás renovável distribuído no mundo, em relação ao volume total. Né? E eu falo isso, né, com muita tranquilidade, já apresentamos diversas vezes esse projeto em outros países, né, em outros eventos, e tenho sempre feito essa provocação, né? Se tem alguma distribuidora que tem um percentual maior de gás renovável que essa gás, que se apresente. Até agora, não conseguimos identificar nenhuma. Né? Quem mais conseguiu se aproximar desse percentual foi a Suécia, estava em torno de 12%. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse percentual varia entre 2% e 3%. A França quer chegar em 10% em 2030. Né? Japão é zero, não tem aterro. Né? E os espaços são pequenos no Japão. Então, nós temos esse percentual que nos coloca realmente numa posição de vanguarda, né, na discussão dessa transição para uma economia mais limpa. E o que nos tem dado conforto é perceber que o fornecimento do gás natural renovável tem sido feito de forma confiável. Você vê aqui a disponibilidade, ela tem crescido ao longo do tempo, né, até chegar a patamares próximos de 100%, né, e, inclusive, nesse período de pandemia, porque se mostrou realmente bem confiável. Né. E o que nós temos feito para estimular, né, e comunicar as vantagens do gás natural renovável misturado com o convencional para os nossos clientes é uma campanha de divulgação das vantagens do gás natural, dessa mistura do gás natural. Nós temos um produto que tem sido mais econômico do que os outros energéticos, mais limpo, mais seguro e mais cômodo, por ser também canalizado. E fizemos entrega desse selo verde. Nós criamos esse selo verde no sentido de agregar valor ao fato de nós termos esse produto inédito aqui no Brasil para os usuários. E para todos os segmentos temos feito esse tipo de divulgação com uma receptividade muito grande. Inclusive, os nossos clientes têm divulgado em suas redes sociais. Você vê aqui esse exemplo de um restaurante muito orgulhoso de ter recebido esse selo verde e participar desse movimento de economia mais limpa. E temos recebido, inclusive, algumas demandas para clientes que querem receber o gás não misturado, mas querem receber o 100% renovável. Né? E essa é uma das discussões que a gente agora está atravessando. Antes desse processo da pandemia, e além disso, nesse contexto de abertura do mercado do gás natural no país, né, nós vínhamos com o preço do gás natural renovável muito próximo do gás natural convencional, até porque aqui no estado do Ceará, quando foi iniciado esse projeto, nós tivemos o apoio do governo do estado, que concedeu um incentivo na redução do ICMS, de forma que o preço não ficasse equivalente ao preço do gás natural convencional na época, em 2018. Né? E esse patamar de paridade se manteve até o início desse ano, com pequenas variações para cima ou para baixo, né? Mas nós imaginávamos já que pudesse haver uma variação nesses preços com a entrada dessa maior oferta de gás convencional do pré-sal, a própria maior competição com a entrada de novos ofertantes, além da Petrobras, que monopolizava a oferta de mercado do fornecimento do gás convencional do Brasil, inclusive com acesso a outras infraestruturas de transporte e a gasificação toda da Petrobras. E estamos avançando com a possibilidade de interiorizar, né, também a distribuição a partir do gás natural renovável, o biometano. Né, e que, naturalmente, vai haver uma competição do gás natural renovável com as diversas formas de
suprimento do gás natural convencional, seja ele comprimido ou liquefeito, né, para o interior através de sistemas isolados. Bom, na verdade, o que nós esperávamos acontecer por conta da abertura do mercado do gás natural acabou sendo antecipado com a queda brusca do preço do gás natural convencional nesse período de pandemia. Então, você vê aqui, houve realmente um descolamento, né, do preço do gás convencional, que caiu bastante por conta da queda da demanda global por combustível, né? A oferta continuou elevada, né? Então a gente teve uma queda do preço do petróleo e do gás convencional, que é atrelado ao petróleo no mercado internacional, né? E aí o que a gente percebeu, né, em termos de oportunidades aqui de mercado para o gás convencional em relação ao gás natural renovável, é que ele, pelo fato de ter um preço mais competitivo, né, nos forçou a tomar algumas decisões estratégicas, sabendo que o gás renovável, né, ele tem uma flexibilidade menor, porque normalmente são estruturas de fornecimento que não têm o mesmo porte dos fornecedores de gás convencional, como a Petrobras, uma Shell, né, são grandes empresas, e aqui você tem fornecedores menores. Então, a dificuldade de você limitar o fornecimento em período de pandemia ou em qualquer choque que haja de demanda é mais complexa, né? A própria forma de captar o gás do aterro limita a você parar de captar, porque você vai liberar o gás para a atmosfera, que é ruim, né? Então, na prática, acabou que nós, por conta da queda da demanda do mercado como um todo, e da fixação do volume praticamente fixado aí do fornecimento do GNR, ele acabou tendo um aumento na participação do volume comercializado. Bom, em termos de decisões aqui para o futuro e para os distribuidores de forma geral, né, nós temos duas áreas que são importantes. Primeiro, a construção e a operação, e segundo, a comercialização, né? Em termos da construção e operação, passa primeiro por o desenvolvimento da rede. Se nós fazemos uma rede isolada de GNR, ou se nós fazemos uma rede integrada, como essa que nós fizemos aqui na região metropolitana de Fortaleza. Estamos avaliando a possibilidade de construir redes isoladas pelo interior do estado, né? Mas há questões aí tanto de projetos de engenharia, de armazenagem, para garantir o backup, porque o distribuidor, uma vez que começa a suprir o gás, ele não pode mais falhar. Então, a segurança de suprimento é fundamental. Então, a gente tem que garantir que o nosso supridor de GNR ele opera com segurança na sua operação, mas, ao mesmo tempo, se tiver um problema, a gente tem que ter um backup, né? E no caso, quando a rede está integrada à rede convencional, trabalhar com o monitoramento da mistura, que esse é um dos desafios, inclusive, para alguns tipos de clientes, né? E, naturalmente, fazer a gestão aí dos contratos quando os preços oscilam muito, né? Com relação à comercialização, acho que o grande desafio agora se nós continuamos com a precificação não diferenciada, né, como nós temos feito até agora, com esses selos de reconhecimento, tipo selo verde, que vocês viram aí, onde nós misturamos com o gás convencional e colocamos para o consumidor a vantagem da mistura. Ou se nós fazemos uma entrega diferenciada com precificação também diferenciada, ou seja, um contrato físico, onde eu tenho uma rede específica lá de GNR, né? Como nós tínhamos no início, no nosso projeto, era uma rede que só atendia um determinado cliente. Nós construímos essa rede só para esse cliente. Ou se nós, uma outra possibilidade você comprimir o gás ou o liquefazer e levar para o cliente que quer receber 100%. Né? Agora, pode haver o cliente que ele pode ter a flexibilidade de não querer receber o 100% do gás renovável. Ele pode ficar satisfeito em receber a nota fiscal, por exemplo, né, do gás, mas fisicamente ele recebe uma mistura, né? Isso aí você faz, a gente chama aí de swap, né? Você desatrela a entrega física da entrega contratual, né? E aí, para isso, talvez precise de um tipo de certificado de fornecimento, aí o exemplo do GasRec, né? Mas, enfim, todos esses pontos são decisões que devem ser avaliadas nesse momento onde a gente tem preços aí muito diferentes
do gás convencional para o renovável. Né? E, por fim, aqui pensando em futuro, né, acho que a gente imagina, do ponto de vista das distribuidoras, para o crescimento ainda maior do biogás e biometano aqui no Brasil, é realmente continuar com incentivo de P&D aí na área de biogás, a gente entendendo que, como a gente viu nas apresentações anteriores, não vamos reinventar, né, tudo do zero. Né? Tem que partir aqui, né, com essa tropicalização. A gente percebe que ainda há pouco conhecimento aqui nas instituições das tecnologias que podem ser aproveitadas, né, em larga escala, e eu acho que os próprios fornecedores locais de equipamentos e serviços, né, ainda são limitados. A maior parte, por exemplo, desses equipamentos para o nosso fornecedor aqui de biogás GNF Fortaleza foram importados, né, a maior parte dos equipamentos importados. Né. Mapeamento da produção e uso de biogás, nós estamos com iniciativa aqui no Ceará que sofreu um impacto por conta da pandemia, mas estamos retomando de fazer esse mapeamento. Alguns estados do Brasil já fizeram, a gente quer fazer um mapeamento mais detalhado, porque a maior parte aqui das fontes, né, são aterro, né, a indústria aqui no Ceará, em larga escala, não é tão grande, mas a gente sabe que tem alguns potenciais em algumas determinadas regiões que podem ser melhor aproveitados. Né? Então, esse mapeamento deve ser feito. E, da mesma forma, as distribuidoras do Nordeste também estão com essa iniciativa de fazer um mapeamento mais amplo do potencial pelo Nordeste como um todo. Né? E, naturalmente, tem uma promoção, né, do potencial de mercado para os investidores, a partir de um mapeamento como esse, né, dos benefícios, né, para os investidores e para os próprios usuários. Eu acho que a gente consegue ter um retorno melhor. Um ponto importante é a questão da governança, né, como se organizar em termos de suprimento e contratos. São contratos de longo prazo, que, nesse caso aqui, são contratos de 8, 10 anos, né, de longo prazo, entre a distribuidora e o fornecedor. Então, é uma governança que facilite, né, e permita a viabilidade desse contrato. Né? A questão de licenciamento de projetos, isso precisa ser investigado, né, e acelerado. Né? Registro de equipamentos a gás natural, isso é ônibus. Nós estamos há muito tempo aqui tentando que os fabricantes consigam homologar os ônibus aqui no Brasil. Ainda não conseguiram. Tem mais de 3 anos que estão nessa batalha e não conseguem. Né? A geração distribuída nós já falamos, e realmente continuar expandindo a nossa rede de distribuição de gás e permitir essa integração cada vez maior com o gás natural renovável biometano. Então, é isso. Muitíssimo obrigado. E aqui a gente se coloca à disposição para as perguntas. Obrigado, Hugo. Excelente apresentação, e aproveitar também para parabenizar a companhia pela coragem e empenho, que foi bastante importante para poder ampliar a participação de biometano e hoje se destacar entre as companhias de gás no mundo na participação de biometano. Então, parabéns a Cegás, parabéns à tua gestão por esse importante resultado para o país e para a companhia. Obrigado. Agora nós trazemos a Tamar Reutemann. A Tamar Reutemann atualmente é gerente executiva da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, é engenheira química formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em planejamento energético pela COP, UFRJ, e é aluna de doutorado em bioenergia na Unicamp. Trabalhou na Vale e como pesquisadora em energias renováveis e em biocombustíveis na Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ela vai tratar conosco do tema Mercado Brasileiro de Biogás e Biometano, o que avançamos nos últimos anos e as perspectivas de futuro. Tamar, obrigado pela tua participação. São 15 minutos para a sua apresentação. A palavra está contigo. Só aí. Obrigado. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Tá. Beleza. Bom dia, Felipe, todos os palestrantes de hoje, todos os que estão nos ouvindo aí. Agradeço o convite do CI Biogás. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente aproveitar o máximo do nosso tempo.
Bom, o Felipe já me apresentou, eu sou gerente executiva da Biogás. A Biogás, para quem ainda não conhece, né, é uma associação que foi fundada em 2013 e com o objetivo de desenvolver o mercado de biogás, então, tanto desenvolver as regulamentações, propor políticas públicas e desenvolver a cadeia, né, de fornecedores e ainda incentivar os produtores, os detentores de biomassa, para que eles invistam nesse mercado, né, entrem no mundo do biogás, entendendo que é um investimento rentável, viável e de extrema importância, tanto para a contribuição ali da sua produção se tornar mais sustentável, quanto para gerar retorno mesmo para o seu negócio. Então, a associação ela foi fundada por 8 empresas em 2013 e hoje a gente já conta com quase 70 empresas. Isso mostra o desenvolvimento do setor, isso mostra o interesse nesse mercado que está crescendo, está se desenvolvendo. Trazendo aqui, quando eu fui convidada para essa apresentação, me pediram para responder 2 perguntas, e as perguntas são como o mercado avançou nos últimos anos e quais são as perspectivas para o futuro. Então, eu vou me basear nessas perguntas para orientar aqui a apresentação. Em termos de avanços do setor, o que a gente tem, né? Hoje, mais de 500 usinas de biogás no Brasil, e entre 2015 e 2018, esse crescimento foi de 13%, e somente de 2018 para 2019, um crescimento de 36%. Aqui a gente tem um mapa que é do Data Sebrae, eu não sei se vocês já falaram, ele vai ter um lançamento, o lançamento desse mapa vai acontecer na semana que vem, se eu não me engano, e é baseado aí nos dados do CI Biogás, então a gente já tem disponível um mapa que é o Biogás Map, e o Data Sebrae traz alguns avanços aí bem interessantes, a gente conseguir enxergar onde que estão as plantas, onde que estão as maiores, né? Onde que está essa concentração. Esse mapeamento de plantas é muito importante para a gente avaliar como que o setor está avançando. Então, se a gente não consegue medir, a gente não tem como saber o que a gente tem hoje. Então, para a gente dizer como que o setor está avançando, é importantíssimo ter esse mapeamento, que é feito aí pela equipe do CI Biogás. O principal substrato hoje, então, para a geração de biogás são os resíduos sólidos municipais e o esgoto sanitário, em termos de volume de biogás, né, em termos de número de plantas, elas representam, se não me engano, menos de 10% em termos de quantidade, mas o volume de geração é muito mais alto. Então, a maior produção realmente se encontra a partir desses resíduos. E a principal aplicação hoje é a energia elétrica, mas a gente já sabe que tem outros produtos do biogás, já foram apresentados aí pelos meus colegas aí de painel, e o que a gente espera é ter um grande leque de produtos de biogás. Eu vou até mostrar mais à frente qual é a nossa visão. Então, quanto a gente representa realmente na matriz energética brasileira? Nós ainda temos uma fração muito pequena, 0,09% da oferta interna de energia, mas quando a gente fala em avanço, né, o crescimento de 2010 para cá foi bastante acelerado. A potência instalada hoje no grid é de 200 mega, ainda tem a geração distribuída, que tem mais 40 e poucos mega. Então, ainda é uma indústria nascente, né? Ainda é uma indústria em crescente desenvolvimento, mas a gente já pode mostrar que avançou bastante nos últimos anos. E o principal, né, para que isso tenha acontecido foi um ambiente regulatório já estabelecido e também o desenvolvimento da cadeia produtiva. Então,
todo esse avanço ele só foi possível porque teve uma discussão e tiveram diversos avanços na parte regulatória, né, de injeção em dutos, aí como o Hugo mostrou, né, de já ser possível e viável, mas principalmente ser regulamentado a utilização do biometano como totalmente substituto, totalmente equivalente e intercambiável ao biometano, ao gás natural, desculpa. A possibilidade, então, de uso como gás natural veicular, né, como gás natural comprimido, como gás natural liquefeito, você já ter não só o ambiente regulatório, e a cadeia produtiva, né, então, assim, praticamente todos os equipamentos, tecnologias necessárias para a produção de biogás e biometano hoje existem no país, então a gente tem tecnologia nacional, você já tem o desenvolvimento de veículos, de ônibus, caminhões, tratores movidos a gás natural, que também podem ser, então, movidos ao biometano. Tudo isso contribui aí para a gente avaliar os avanços que a gente já chegou e para onde que a gente está se direcionando. Então, eu vou falar um pouquinho do que vem por aí. Como eu falei, eu vejo que a gente tem que entender o biogás como uma biorefinaria, né? Uma usina de biogás é capaz de gerar diversos produtos, assim como uma refinaria de petróleo. Então, a gente tem que conseguir valorizar, na verdade, todos esses produtos que a gente pode obter a partir do biogás. E muitos deles hoje ainda não têm essa valoração, mas a gente conseguir enxergar que é uma indústria que está relacionada com diversas outras e que tem um potencial enorme para a gente explorar ainda, né? Então, o biogás ele vai além da questão da geração de energia elétrica e produção de combustíveis. A gente está falando aí do uso para produção de fertilizantes, de toda a produção de hidrogênio, a gente tem possivelmente, né, entrando na era do hidrogênio, então o biogás ele pode ser uma fonte desse hidrogênio limpo, verde, que hoje a fonte é o gás natural, né, então aqui a gente está falando de hidrogênio verde, e aí diversos insumos para a indústria, né, seja amônia, metanol. Então, é importante a gente enxergar o biogás como uma fonte de diversos produtos. Além disso, com uma questão que é uma característica muito importante do biogás, é que a gente tem biogás onde não tem gasoduto. O Hugo mostrou ali que a gente tem também, né, onde tem gasoduto, mas uma produção significativa, ela ocorre no interior do país. E isso tem uma possibilidade de gerar riquezas muito importantes para regiões que hoje ainda não estão explorando essa fonte, né? E poderiam estar se beneficiando dos mais diversos produtos que o biogás tem. Então, assim, o Brasil ele é um mercado enorme de combustíveis, e quando a gente fala de caminhões, tratores, equipamentos agrícolas, né, são possíveis aí utilizadores de biometano que reduzem a pegada de carbono da produção, né? Então, a gente hoje está utilizando diesel para abastecer frotas que estão produzindo energia limpa, como etanol, que estão sendo utilizados na produção agrícola, que poderia ter uma pegada mais sustentável, e isso é uma demanda mundial. Quando a gente fala das perspectivas para o futuro, né? Então, assim, hoje a gente utiliza cerca de 2% do potencial brasileiro de produção de biogás. É muito pouco, mas a gente tem que ir enxergando pelo lado positivo, temos um mundo aí de oportunidades. A gente vê o copo sempre meio cheio. A gente já avançou muito, mas temos um chão imenso aí, e esse potencial mostra que a gente tem muito para crescer. Então,
é importante a gente entender, né, que existe um mercado muito grande ainda a ser explorado, e isso eu vejo como algo extremamente positivo. Como eu falei, né, para a gente avançar, foi necessário ter um ambiente regulatório que permitiu a entrada do biogás na geração de energia elétrica, na produção de biometano. E a gente tem agora, pensando daqui para frente, um ambiente também regulatório extremamente favorável, com políticas públicas que são extremamente importantes para o biogás nesse momento. Acho que talvez a gente esteja num momento de mais discussões e mudanças favoráveis ao uso de energias renováveis, à sustentabilidade. O mundo do coronavírus possa até ter acelerado esse processo, mas o fato é que a gente tem diversos ambientes aí que estão sendo com discussões importantes em que o biogás se insere. Então, você tem aí o novo mercado de gás, com a possibilidade o aumento do mercado livre, né, a possibilidade de entrada de novos agentes, com a possibilidade de interiorização do gás, e aí o biometano se insere muito bem nessa parte de interiorização do gás, na entrada de novos agentes, novos modelos de negócios. A aprovação da lei do gás agora foi um marco, foi só no Congresso, né? Tem que esperar ser aprovada pelo Senado, mas a aprovação dessa lei é um passo importantíssimo e que pode abrir mercados muito importantes para o Brasil e para o biometano, né? No caso do setor elétrico, toda a reforma do setor, a modernização, né, que está sendo discutida, vai em linha com o que está sendo discutido mundialmente, que é a inserção de novas tecnologias, a valorização das fontes, a valorização de fontes que tragam benefícios ambientais. Então, descolar um pouco a discussão só do setor elétrico como uma cadeia fechada, né? Enxergar o setor elétrico em um contexto amplo de as suas interações com o meio ambiente, com os transportes, com diversas outras, com as cadeias, com as diversas indústrias. Então, todas essas discussões estão sendo bastante interessantes e vão na linha de valorização de fontes energéticas com esses benefícios ambientais. O RenovaBio, que é uma política, uma das políticas mais importantes hoje, que consegue realmente valorizar a pegada de carbono, é um mecanismo bastante inovador, que traz a análise de ciclo de vida dentro da questão dos transportes, né? Então, assim, você não ter simplesmente subsídios ou uma taxação. Então, ele traz um contexto de ter uma política que promova que o setor se direcione para uma redução de emissões. E essa é a forma, né, que se entende que que faça mais sentido, né, que o consumidor consiga também entender por que um combustível ele é mais sustentável do que outro, né, e que isso chegue também que você consiga valorizar o que é um produto mais sustentável. Então, a forma que o RenovaBio ele traz uma inovação super importante para o setor. E aí já falaram aí, né, a gente poder replicar para outros setores, seja para o setor elétrico, para outras indústrias, e eu concordo, acho que a gente pode melhorar em muito, né, a forma de regulação de outros setores. E tem também aí, né, sem deixar de lado, o marco do saneamento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também estão trazendo inovações importantíssimas. Vai muito além ali de realmente poder alcançar e ter um nível de saneamento melhor no nosso país, que é uma vergonha.
mas a gente poder, então, aproveitar esse momento também e fazer escolhas melhores, então, desde, primeiro de tudo, né, eliminar lixões, promover mais acesso ao saneamento básico, e, então, o marco de saneamento que vai permitir aí a entrada de capital privado, que, então, existe uma expectativa de 700 bilhões de investimentos nos próximos anos, e o que a gente espera é que esses investimentos sejam feitos da melhor maneira possível, considerando aí, principalmente, o aproveitamento energético desses resíduos, desse material, que tem um valor enorme. E, então, assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trouxe aí avanços muito importantes, mas ainda não saiu do papel, né? E a gente tem diversas iniciativas que são... que poderiam promover melhor essa política. E quando a gente fala de aproveitamento energético, mais do que ter, então, aterros sanitários, mais do que ter eliminar os lixões, a gente realmente fazer projetos em que você consiga ver o resíduo como uma nova fonte de energia ou um novo insumo para uma indústria que vai utilizar o material que pode ser reciclado, né? E, além desse contexto regulatório, tem todo o contexto mundial, que a gente está inserido em um ambiente que está em transição e transformação. Quando a gente fala de transição energética, muitos falam da transformação energética, o colega apresentou aí anteriormente da digitalização, descarbonização, os 3Ds. A gente está num cenário extremamente positivo para o entendimento de que a sustentabilidade da produção é extremamente relevante, né? Que as empresas que não entrarem nisso, as empresas que não utilizarem ali as ferramentas de ESG, né, que é parte ambiental, sustentável e de governança, elas vão ficar para trás, né? Elas não vão conseguir competir. Então, trouxe aqui algumas, né, que são, se a gente for pegar, são centenas, diversas notícias que a gente vê por dia, em que as empresas estão buscando alternativas renováveis, os fundos de investimento estão se direcionando apenas para financiar energias renováveis ou formas sustentáveis de produção e não vão mais financiar combustíveis fósseis. Então, assim, a gente tem um contexto aí também favorável de entendimento de que a gente tem que se direcionar para fontes limpas e para maior sustentabilidade dos processos. Então, era essa a mensagem que eu queria passar, né? Fico aí à disposição para dúvidas e perguntas, e deixo aqui meu otimismo, né? A gente vê que o mercado só tende a crescer, dadas todo esse contexto aí que eu passei. Então, agradeço aí o convite também. Ótimo, Tamara. Obrigado pela tua apresentação. É bem importante ver o quanto que o ambiente do mercado de biogás e biometano se movimentou nos últimos 5 anos, e a tendência é que a gente tenha muito mais movimento daqui para frente, especialmente o biogás e biometano participando cada vez mais de novos negócios, né? Então, mais gente passando a produzir e usar o biogás. Obrigado. Pessoal, antes de abrir para as perguntas, eu tenho um convite especial para vocês. Em nome dos realizadores do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, seus apoiadores e patrocinadores, gostaria de convidá-los para um webinar especial no dia 22 de setembro, às 10h30 da manhã, com o tema O papel do biogás e do gás natural liquefeito na interiorização do gás no Brasil. Nesse webinar, contaremos com debatedores da Biogás, SEI Biogás, Golar Power, BR Distribuidora e GNPW. A Golar Power lançará nesse webinar sua chamada pública para compra de biometano, uma ação orientada para a aquisição de grande volume de biometano para a BioGNL, e que a gente tem uma expectativa muito grande de movimentar
as plantas de produção de biometano, especialmente para conversão em bio-GNL no Brasil. O link para inscrição está no chat e nas redes sociais do evento. Todos vocês que estavam inscritos nesse webinar, receberam o link através do e-mail de vocês, também receberão um convite por e-mail. Mas acompanhem as redes sociais do evento para fazer suas inscrições. E não percam esse evento do dia 22 de setembro, às 10h30, uma chamada pública privada para compra de biometano nacional, né, pela Golar Power. Ok? Eu vou abrir para as perguntas agora, e eu chamo os debatedores. Célia? Sim, vamos dar sequência agora com as perguntas. Pode chamar novamente todos eles, convidá-los novamente, né, para que possam fazer proceder às respostas. E nós convidamos enquanto eles estão chegando, a gente convida para que todo mundo dê o seu like aí, né, se inscreva no canal também, para ir acompanhando, inclusive, essa novidade aí que o Felipe falou, tá? Agora vamos às perguntas. Então, antes das perguntas, agradecer as excelentes apresentações do Luiz Felipe, do Hugo, da Tamara e do Michael. Muito obrigado por abrilhantar o nosso webinar. Eu vou começar com uma pergunta para o Luiz Felipe Couturato, da Renata Seganfredo. A pergunta, Luiz Felipe, qual a tecnologia de purificação de biogás mais atrativa para os aterros sanitários? Obrigado. Bom, eu sempre digo que não tem uma tecnologia melhor que a outra, tem a tecnologia mais apropriada para uma situação ou outra, a depender da escala, da composição do gás e que a gente vai ter ali, por exemplo, no aterro sanitário. Geralmente, no aterro sanitário, a gente tem uma concentração alta de nitrogênio, devido a que a gente tem também ar atmosférico no meio, e o PSA, geralmente, ele é utilizado para a remoção desse nitrogênio. E aí depois, ou seja, então você tem essa etapa prévia, geralmente, e depois você tem aí o water scrubber, ou membrana, ou seguir um PSA para o CO2, então, ou seja, isso vai depender muito de cada aterro. Aqui no Brasil a gente tem tecnologia aí de water scrubber, de PSA, membrana eu acho que a gente ainda não tem, mas acho que de amina a gente já está estudando algumas, mas basicamente, ou seja, as tecnologias elas se adequam à necessidade. Ótimo, Luiz. Agora, uma pergunta para o Maicon Vendrame, da Nathalie Nunes, dos Reis da Silva. Se existem vários indicativos de valorização dos atributos e benefícios da região do biogás devido às suas especificidades. E ela complementa. A questão seria como mensurar esses atributos? Pela despachabilidade, ou seria pelo serviço ambiental prestado, ou pelo atendimento no horário de ponta? Vai lá, Michael. Ok, excelente pergunta. Até a Tamar chegou a comentar na apresentação dela que todos esses produtos têm que ser valorizados, né? Eles têm que ter algum tipo de valor, né? Na parte do setor elétrico, a gente pode pensar em algo mais de mercado, né? Mais liberal, ou algo um pouquinho mais sob uma gestão integrada, né? Vindo a modernização do setor elétrico, vamos ter, né, a política de tarifas variáveis ao longo do dia, né? Então, esse simples fato de ter tarifas variáveis ao longo do dia vai fazer com que a pessoa que tem uma planta, ela vai buscar o melhor horário para operar, digamos. Dessa forma, o mercado que está se autorregulando, não tem ninguém indicando, né? Você busca a tua melhor tarifa, o teu melhor horário, e se essa tarifa está alta, quer dizer que tem pouca geração nesse momento pela demanda existente. Você pode também ter operadores descentralizados, não vou falar ONS, mas poderia ser ONS, que faz uma previsão e tenta fazer essa governança, né? E você vai ter tarifas
mais adequadas para determinados momentos, e daí o biogás, nesse caso, tem a vantagem de poder despachar energia no momento mais adequado, né? Se a gente for lembrar, um assunto que está também hoje baterias, né? O biogás também não deixa... biogás é uma forma de armazenar energia. Baterias, hoje, seja elas de qual tecnologia for, elas não produzem energia, elas só acumulam e devolvem. Como tu vai remunerar ela, né? Você vai ter que ela vai ter que ter um spread aí. Então, provavelmente, o biogás também entra nessa mesma discussão a hora que fortalecer mais esse assunto. E do ponto de vista ambiental, né, o RenovaBio, que hoje está sendo utilizado para o combustível, pode ser, né, uma alternativa, ter um RenovaBio para o setor elétrico, né, de remunerar, né, através de certificados de redução de emissão, essas plantas que têm essa vantagem ambiental, né? O próprio mercado também, né? Vamos pensar nos produtores rurais. O produtor de carne, se ele tem uma planta de produção de biogás e tratamento dos seus resíduos, ele tem uma remuneração diferente pelo seu produto do que aquele cara que não faz o tratamento, né? A pessoa que não faz o tratamento, sim ou não? Me parece ser adequado você ter uma remuneração diferente, tendo em vista que os grandes contratos hoje internacionais solicitam esses cuidados ambientais. Então, eu acho que existem várias vertentes aí que têm que ser exploradas. Obrigado, Michael. Uma pergunta para o Hugo Figueiredo, do Maurício Penteado. Bom dia, Hugo. Parabéns pelo sucesso da Cegás e GNR Fortaleza para o projeto. E, se possível, gostaria de saber qual a alíquota de ICMS aplicada ao biometano no Ceará. E aqui, só complementando um pouquinho a pergunta do Maurício, qual a importância dessa alíquota para a viabilidade dos negócios com biometano, especialmente essa sensibilidade aí para a Companhia de Gás do Ceará? Obrigado aí pela pergunta também. Na verdade, quando nós começamos o projeto ainda na fase de regulação, 2017, ainda não havia a regulação que permitia a injeção do biometano na rede. Não? Então, nós começamos o projeto antes da injeção ser permitida pela ANP. Depois, começamos com um cliente apenas, porque era permitido, na ocasião, que nós fizéssemos ligação para um cliente que demonstrasse interesse, mas não para injetar na rede ainda. Então, quando a ANP permitiu essa injeção, nós fizemos um trabalho junto com o governo do Estado para criar uma legislação no ICMS que permitisse equiparar o preço do gás natural convencional na época ao preço do gás renovável, né, do biometano que nós iríamos injetar na rede. Havia uma diferença em torno de 10% na ocasião, né, e a alíquota foi ajustada para permitir a equiparação do preço na época. Né. Eu já compartilhei com vocês aqui a legislação via o canal do YouTube, né, o link para a legislação. Aqui nós temos o gás natural sendo tributado, uma parte dele por substituição tributária do ICMS. Então, é um pouco mais complexo, né, para a gente informar como é que é feito o cálculo, mas o fato é que o impacto final, na ocasião, era em torno de 10% da diferença de preço. Então, agora, né, está ajudando, mas não é suficiente, porque o preço do gás convencional caiu muito em relação ao contrato de biometano, que ele é reajustado, biometano, lembrar que o biometano é reajustado por índice de inflação nacional, enquanto que o gás convencional, ele segue a cotação internacional, normalmente associada ao Brent. Né? Então, como o Brent caiu muito, aí, em torno de 35%, aí, 40%, né, em dólar, né, e mesmo quando você converte em real, apesar da valorização do dólar, ainda teve uma queda substancial, né, abriu, aqui que eu mostrei lá, aquela boca de jacaré, aquela diferença, né, de preço. Então, aquela diferença, aquele benefício tributário, ele não é suficiente hoje para permitir a equiparação do preço. Há uma diferença aí substancial, em torno de 20% a 25%. Ótimo, obrigado.
Agora uma pergunta para a Tamar, acho que uma excelente pergunta para a Tamar, né? Se existem plantas comerciais no Brasil, a pergunta do Ivandro Bueno. Se uma empresa, fazenda ou granja quiser implantar uma planta de biogás, quais são os grupos ou empresas a contratar? Então, como representante da Associação Brasileira de Biogás, Tamar. Sem dúvida, como eu já mostrei, né, do mapeamento feito pelo CI Biogás, são mais de 500 plantas operando no país, então, injetando na rede, seja geração distribuída, seja o mercado livre de energia, isso aí já está acontecendo, já é uma realidade, né, a gente já está mostrando produção de biometano injetado na rede também, de distribuição de gás. E querendo contratar aí algum serviço, temos aí todos os associados da Biogás e também o CI Biogás e os seus associados, né? Então, tem uma rede grande, a gente tem... interessante a gente falar que a cadeia de produção já está bem estabelecida aqui no Brasil, né? Então, vai ser fácil você achar. Pode entrar lá nas redes e no site da Biogás e também do CI Biogás para ter acesso a essas informações todas. Pessoal, os links do site da Associação Brasileira de Biogás, da Biogás, foram passados no chat ao longo da apresentação, vocês conseguem encontrar lá. E eu gostaria de agradecer a todos os debatedores. Eu preciso dizer que estou muito feliz com a programação de hoje e dos outros dias. Foram apresentações muito ricas e que mostram que a gente está num mercado cada vez mais aquecido, né? O biogás e o biometano estão afetando a cada dia mais negócios, trazendo mais competitividade para quem produz e usa biogás e biometano. Agora eu vou chamar a nossa mestre de cerimônias, a Célia, para fazer o encerramento do evento. Obrigado, Luiz Felipe, Hugo, Maicon, Tamar, vocês estão muito bem. Obrigadão. Obrigado. Muito obrigada a vocês pelo conhecimento, por compartilharem esse conhecimento, disponibilizarem, né, para que a gente também possa encaminhar aos participantes. Felipe, obrigada pela condução. A gente agradece em nome das 3 entidades que realizam o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que é o Cibiogás, a Embrapa Suínos e Aves e a Universidade de Caxias do Sul. Agradecemos aos debatedores, aos moderadores dos 3 dias, a vocês que prestigiaram, que estiveram aqui presentes, fazendo seus questionamentos. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Golar Power, que é a nossa cota master, ao BRDE, Leão Energia e a Sulgás, que são da cota prata, e da cota bronze, a BE Energy, a VIT, a CHP Brasil, Enermac, RBR, GNPW, Janus e Perger, Lumen, UBI, as entidades que também apoiaram este evento, a Biogás, a Brelp, a PL Metal Mecânico, SIC de Caxias, Fierg, Senai, Rede Biolac, Sebrae, Cimex e Simplas, Univates, Unidos, GEF Brasil, GEF Biogás Brasil, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a STAP, Fazenda Trevisan, nossa, é bastante gente, né? Mas ainda temos disponibilidade para as empresas que quiserem aliar a sua marca, aliar seus produtos para o evento presencial, que acontece de 29 de março a 1º de abril, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e que nós vamos ter, além da plenária, toda a parte do espaço Biogás de Negócios, happy hour temático, justamente para oportunizar que vocês possam se encontrar e trocar experiências. Também vamos ter as visitas técnicas, e lembrando que segunda, agora é dia 14, encerra o primeiro lote. Então, corre lá no www.biogasebiometano.com.br, faz a inscrição, garante a presença em um dos roteiros da visita técnica, nos happy hours, ou seja, são momentos justamente para tratar de biogás e biometano. E também queremos lembrar que na próxima semana, todos os que participaram vão receber, então, um e-mail com um link
para responderem uma pequena pesquisa, e através dessas respostas nós encaminhamos o certificado digital e também as apresentações disponibilizadas pelos nossos debatedores. Também o nosso e-mail de contato, organizaçãofórum@biogaseBiometano.com.br, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram chegar até um dos debatedores ou até as entidades, a gente faz a condução para vocês disso. E que também queremos agradecer em especial, porque além de ser um evento sul-brasileiro, nós tivemos a participação de vários estados aqui do Brasil, e hoje também contamos com participantes do México, do Uruguai, do Peru, de Angola. Isso mostra realmente a importância deste evento e do tema que nós temos. Tá? Então, agradecemos a todos, e quiserem conferir como foi os outros 2 dias, os 2 primeiros dias do evento, aí no chat tem o link, tá? Fiquem sempre muito bem, desejamos um bom almoço, um bom final de semana a todos, e nos encontramos dia 29 de março em Caxias do Sul. Um abraço a todos.